gente, meu nome é Carla, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vim conversar com vocês um pouco sobre a minha pessoa. Tem muita gente nova por aqui, tem muita gente nova que me segue lá no Instagram. E assim, sempre que eu solto caixinha de pergunta, tem algumas perguntas que sempre são feitas, tipo, sempre as mesmas perguntas. Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra conversar com vocês, falar um pouco sobre mim, pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu já fiz um vídeo mais ou menos desse estilo aqui no canal, mas eu sei que como ele tá antigo e na época, tipo, não tinha nem metade das pessoas que tem agora, então eu vou fazer mais um, vou responder aqui, anotei algumas perguntas que a galera sempre me faz, pra gente poder conversar e vocês me conhecerem um pouco melhor. Antes disso, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Todo dia vai ter vídeo novo por aqui. Agora que eu ganhei meu carro, meu Civic, tô prestes a tirar minha carteira. Então assim, vai ter conteúdo, muito conteúdo. Pretendo trazer pra vocês não só o meu projetinho no Civic, que vai ter que ser montado em parceria com o Petrohead, porque, né, não tenho muito conhecimento desse carro. Mas assim, vou mostrar ele pra vocês, tudo que a gente for fazendo, as modificações. Mostrar pra vocês como é, tipo, a autoescola e tudo mais, mostrar também nosso dia a dia, nossas viagens e o que mais vier à mente, sabe? Mas enfim, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carla, eu tenho 25 anos, eu nasci na cidade de Chapadão do Sul, que é no estado do Mato Grosso do Sul. Muita gente pergunta se eu vim da região sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque eu sou gremista. Não tô aqui com a minha camisetinha linda e maravilhosa, porque eu tô um pouco puta com o meu time, né? Que tá um lixo, eu sei. Ok? Tá liberado Colorado zoarem, fiquem à vontade, mas enfim. Por que eu sou gremista? Meu pai é gremista, mas ele também não é lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Ele é do Paraná. Mas eu não sei de onde ele tirou isso. Inclusive, um dia eu quero trazer uma conversa com meu pai, com a minha mãe, pra vocês conhecerem eles também. E aí eu pergunto por que ele virou gremista. Eu sei que não foi inspiração do meu avô, que meu avô era palmeirense. Meu avô... E de onde ele tirou o palmeirense eu também não sei, porque se eu não me engano, meu avô era descendente de alemão. Não era nem italiano, então não sei, é bem confuso. Meus tios, cada um torce pra um time, loucura. Mas enfim, meu pai é gremista, acabou que eu desenvolvi esse gosto. E assim, eu sou de Chapadão do Sul, que é aqui no Mato Grosso do Sul. Mas apesar de ser no Mato Grosso do Sul, a cidade teve esse nome justamente porque ela foi colonizada por gaúchos. Então lá tem uma cultura gaúcha muito presente, sabe? Então, no início, lá era muito tipo Grêmio Inter, Grêmio Inter, Grêmio Inter, então isso ficou intrínseco na gente. E é por isso que eu tenho algumas coisas, tipo, de vez em quando eu falo guri, guria. Eu já fiz parte de CTG, que é Centro de Tradição Gaúcha. Tenho o costume de tomar chimarrão, de comer cuca, churrasco pra caramba. Então assim, esse é um pouco da minha origem, sabe? A minha mãe é do interior de São Paulo. Então é uma mistura muito grande na minha família. É realmente uma mistura gigantesca. Que mais? Eu tô com 25 anos, eu sou formada. Muita gente me pergunta isso, se eu já fiz faculdade, se eu sou formada em alguma coisa, se eu pretendo ser. E sim, eu sou formada. Eu me formei com 22 anos. Prestes a fazer 23, na verdade. Eu terminei em dezembro a faculdade, com 22, né, e fiz 24, 23 em abril. Mas eu sou formada em Direito, já fiz a prova da OAB, fiz a prova da OAB assim quando eu terminei a faculdade. Em 2018 eu terminei a faculdade, em 2019 eu fiz a OAB. Muita gente pergunta se eu passei direto, eu sei que isso é uma curiosidade, e não, gente. Eu prestei a OAB no final do meu último ano da faculdade e não passei, eu fiquei por tipo 3 questões. Aí eu fui, fiz de novo e consegui passar. E cara, realmente é complicado. Eu passei com 40 questões. Precisava fazer 40, eu fiz 40, no limite. E daí eu fui pra segunda fase. Minha segunda fase eu fiz em Direito Penal, porque eu sempre gostei. É a área onde eu mais me identifico, a que eu mais gosto de estudar, a que eu mais gosto de prestar atenção. Então eu fiz em Penal. Eu fiz cursinho pra poder prestar a segunda fase. Porque eu nunca fui, eu sempre fui, na verdade, uma aluna que tinha muita facilidade em absorver a matéria apenas prestando atenção na explicação do professor. Então, para estudar para a OAB, eu precisava de um professor me explicando a matéria para eu conseguir absorver bem, porque só eu lendo o livro e lendo a lei, eu não ia conseguir, sabe, absorver. Eu tenho essa dificuldade.
Então eu fiz cursinho e aí passei. Eu sou advogada já tem quase 2 anos e meio. Eu peguei a minha carteirinha da ordem em julho de 2019. Então já vai fazer 2 anos e meio que eu tenho ela. E eu cheguei a advogar. Eu advoguei durante 1 ano e meio. Só que eu fui para um escritório da área de direito administrativo. Não era a minha praia na faculdade, eu não gostava da matéria, só que eu queria muito um emprego, porque eu queria muito ter a minha independência financeira. Eu fui morar fora da casa dos meus pais para fazer faculdade. Meus pais moram em Chapadão do Sul até hoje. E eu fui morar na cidade de Paranaíba, porque eu entrei na faculdade pública lá, na estadual aqui do estado. Então eu fui fazer faculdade lá. E morei 5 anos longe, sabe, dos meus pais. Então foram 5 anos tendo total independência. Tipo, pra sair a hora que eu quisesse, eu dependia deles financeiramente, mas eu podia sair a hora que eu quisesse, voltar a hora que eu quisesse, limpar minha casa a hora que eu quisesse. Então, assim, acabar a faculdade e voltar pra casa dos meus pais foi complicado, porque aí, tipo, lá é diferente, eu tenho muito respeito por eles. Quando eu tô lá, eu sempre falo, mãe, eu vou em tal lugar. Se ela falar não, eu não vou ir. Por mais que eu já fosse maior de idade, entendeu? Então eu queria sair de casa, só que eu queria sair de casa quando eu pudesse me sustentar. Então eu passei na OAB, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar num escritório aqui em Campo Grande, e eu vim, peguei minhas coisinhas, vim morar aqui e me sustentava sozinha. Aí eu conheci o Luan, né? Todo mundo me pergunta onde a gente se conheceu, quando a gente se conheceu. A gente se conheceu quando nós tínhamos 23 anos, tanto eu quanto ele. A gente se conheceu no Tinder, tem a história completa aqui, se vocês quiserem ver, foi o primeiro vídeo do canal. E aí a gente se conheceu, começamos a ficar, depois a namorar, e aí a gente foi morar junto e tal. Aí, o que aconteceu? Ano passado, eu não estava muito contente com o meu trabalho, no escritório em que eu estava. Só que assim, eu queria continuar lá, porque eu precisava do dinheiro, eu queria essa independência, eu queria ter o meu dinheiro. Só que tava me fazendo mal, tava me fazendo muito mal, porque não era algo que eu gostava, não era algo que me trazia tanta alegria. Então, tipo, eu fiquei mal, tive depressão e acabei saindo do escritório. Aí quando eu saí do escritório, eu tava muito mal da depressão e tal. E aí o Luan falou assim, não, amor, então fique em casa, o que você acha de ficar em casa, dar um tempo pra sua cabeça, pra você se estruturar emocionalmente e tudo mais, e aí depois você vê se você volta a advogar ou não. E aí o que aconteceu? Eu parei de advogar, eu faço uma coisinha ou outra quando necessário ainda, minha OAB tá ativa, pago a anuidade bonitinho pra eu poder usar ela se for necessário a qualquer momento, mas não estou advogando em nenhum escritório fixo. E assim, muita gente pergunta por que eu escolhi o direito. Eu escolhi o direito quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental, ou seja, eu tinha 13 anos de idade. Naquela época, adolescente é muito, sonhador, eu diria, muito avoado, muito sonho e tudo mais. E eu tinha idealizado na minha cabeça que o direito servia para fazer justiça. Eu queria fazer justiça, Aquela coisa linda, maravilhosa, nananã. E aí eu falei, eu quero direito, eu vou ser juíza. Entrei na faculdade. No meu primeiro ano eu já comecei a fazer estágio no Ministério Público. Quando eu comecei meu estágio no Ministério Público, eu me apaixonei. Me apaixonei pela Promotoria de Justiça, pelo Ministério Público, pela função do promotor. Fiquei minha faculdade inteira, 4 anos e meio, fazendo estágio na Promotoria de Justiça lá de Paranaíba. Acho lindo, acho a função do promotor incrível. Tinha muita vontade de prestar concurso para promotor de justiça, porém não é o momento ainda para isso. Eu tenho problema com ansiedade também, e eu acho que ter essa pressão de ser um promotor me afetaria muito, porque quando eu era estagiária, tipo assim, eu não conseguia ir embora e dormir tranquila se eu não tivesse feito tudo o que tava na fila me esperando, entendeu? Não era aquela coisa tipo, o prazo acaba dia 30 de dezembro, então eu vou deixar pra fazer no início de dezembro. Não, eu queria fazer já hoje, eu queria fazer tudo rápido, tudo com a maior rapidez possível, porque eu não queria ficar deixando pra depois, sabe? E eu acho que se eu prestasse concurso pra uma promotora de justiça e passasse, nesse momento que eu ainda não sei lidar muito bem com essa ansiedade, com essa angústia, isso ia afetar a minha saúde.
E claro, se eu passei num concurso foda desse, eu não ia poder desistir e simplesmente falar, não quero mais ser promotora, né, gente, pelo amor de Deus. É super difícil passar num concurso, super concorrido, então, né, eu preciso estar preparada emocionalmente se algum dia eu realmente decidir preparar isso, prestar concurso para isso. E o que acontece com a advocacia? Eu gostei de advogar, apesar de estar numa área que eu não gostava, que não era muito a minha praia, eu gostei muito de advogar. E assim, eu pretendo voltar a advogar mais pra frente, só que eu quero fazer algo mais, como que eu posso dizer? Mais voltado para ajudar o próximo mesmo, sabe? Hoje em dia eu posso me dar ao luxo de falar que eu não dependo do pagamento como advogada, da profissão advogada para me sustentar. Então eu posso escolher fazer isso só pelo bem ao próximo, entendeu? Só que eu sei que envolve muita coisa, então é um projeto que eu só vou conseguir colocar em prática mais pra frente. Mas é isso, entendeu? O direito eu escolhi justamente pra isso mesmo, porque eu quero ajudar as pessoas, eu gosto das coisas certas, feitas da maneira correta, sabe? Outra coisa que me perguntam também é se eu tenho irmãs. Sim, gente, eu tenho. Eu não tenho irmão homem, eu tenho 2 irmãs mulheres. Vocês querem saber quem elas são? Procurem lá no meu Instagram, tá? É só procurar pelo meu sobrenome lá que vocês vão achar. Vamos ver outra coisa que todo mundo me pergunta. Sobre carros. Não, gente, eu realmente não gostava de carro antes. Não é que eu não gostava, eu só não me importava, não ligava. Pra mim era indiferente. Se a pessoa tinha uma caminhonete ou se a pessoa tinha um Fusca. Tanto faz, eu nunca me importei, nunca fui ligada nisso. Tanto é que até hoje eu não tenho carteira de motorista, eu tô tirando agora, porque eu venho de uma cidade pequena, minha cidade é minúscula, ela tem acho que nem 25 mil habitantes. Eu morei lá só até meus 18 anos, então a cidade era menor ainda. Eu consegui me locomover a pé ou de bicicleta para todos os lados. Então não tinha aquela coisa, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro. Quando eu fui pra faculdade, eu ia tirar a carta quando eu fiz 18, só que eu fiquei usando desculpas. Tipo, mas a minha casa é muito longe da autoescola, eu vou ter que ir a pé até lá e aqui o sol é muito quente. Era verdade isso daí, só que eu percebi que na verdade eu fiquei adiando isso por conta da minha ansiedade. Eu tinha muito medo de não dar conta. Eu achava tão complexo esse negócio de dirigir que eu ficava adiando porque eu achava que eu não ia dar conta, e isso fazia com que eu achasse todos os motivos possíveis para não ir dar entrada no meu processo. Só que aí eu conheci o Luan e me despertou essa vontade de dirigir, sabe? Porque eu via ele dirigindo, eu vejo ele dirigindo ainda hoje, e ele dirige sempre com uma alegria, sabe? Uma emoção, uma felicidade. Cada vez que ele pega um carro diferente, é o mesmo sorriso, tá sempre alegre. E eu falei, gente, acho que eu quero isso, acho que eu quero me sentir assim. E aí eu resolvi ir tirar a carta. Na verdade, uma coisa também que fez eu, falar, meu Deus, você demorou demais, foi uma vez que ele viajou, ele passou 3 semanas fora, eu aqui sozinha, com 3 carros na garagem, e acordando 6 horas da manhã pra me arrumar e ir de Uber pro serviço. Aí eu falei, poxa vida, tá na hora, né, Carla? Vamos lá, vamos agilizar, porque, né, você tá comendo poeira, bronha, sei lá, uma coisa assim. Mas enfim, aí agora eu tô tirando minha carta. Eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. Eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças a partir da primeira aula já. Eu vi que o negócio era muito mais simples. Então sim, hoje em dia eu gosto de carro. Eu posso não entender, tá? Eu posso não entender muito bem pra poder falar, não, porque o motor daquele carro é isso, não, porque esse carro é aquilo. Isso eu não entendo realmente, não tenho vergonha nenhuma de falar pra vocês que eu não entendo. Mas eu gosto, eu adoro ir em evento de arrancada, eu acho demais. A primeira vez que eu fui foi com o Luan e eu adorei. Eu tenho muita vontade de participar de arrancada, inclusive eu acho que eu vou participar de uma lá em São Paulo em dezembro. Track Day eu não gosto tanto, o evento em si, eu não acho tão divertido poder ver, porque não tem aquela emoção na competição, sabe? A arrancada é aquela coisa, aquele tiro rápido, você fica lá torcendo pra alguém ir mais rápido e tal. Então eu gosto dessa emoção. E drift, adoro drift. Eu ainda vou aprender a fazer drift na minha vida, porque eu sei que olhando parece ser muito difícil
e é difícil, mas eu vou dar conta. Nem que eu comece a fazer drift só com 50 anos de idade, mas que eu vou fazer, eu vou. Escrevam aí. Então, tipo, eu adoro, eu gosto disso. Eu gosto de ir pros encontrinhos, eu gosto de ir conversar. Por mais que eu esteja meio perdido no meio, esteja meio perdida ali na conversa, eu gosto de estar junto, de estar participando e de aprender sempre. Eu sempre tento prestar atenção no que está sendo falado para eu poder absorver e aprender alguma coisa. Então, assim, carros realmente entrou na minha vida só depois de conhecer o Luan. Outra coisa que muita gente pergunta é como que eu lidei, né, com a notícia de que o Luan tem 2 filhas. Primeiro foi um pouco assim, um choque, né? Tipo, caralho, você tem 23 anos e 2 filhas. Como assim? Mas assim, quando eu comecei a me envolver emocionalmente com ele, eu já coloquei na minha cabeça que não era só com ele que eu me envolveria com ele e com as crianças. Que se não desse certo a minha relação com as crianças, não daria certo com ele automaticamente. E por que disso? Eu sempre quis ter filho, sempre quis ser mãe. Tá aí uma pergunta já sendo respondida aqui. Qual era o meu sonho de infância? Meu sonho de infância sempre foi ter um casamento, um relacionamento igual da minha mãe e do meu pai. Eles estão casados há 25 anos, 26 anos já, eles fizeram 26 esse ano. Eles estão casados há 26 anos, eles são super companheiros, super parceiros um do outro, têm filhos e tudo mais, então eu sempre quis isso. E aí quando eu conheci o Luan, eu falei, cara, é diferente do que eu esperava conhecer alguém, namorar, noivar, casar, pra daí ter filhos, mas se veio dessa forma, perfeito, eu quero isso. E tipo, eu me dei muito bem logo de cara com as crianças. E pra mim é incrível ver que ele é um pai presente, porque se ele fosse um pai ausente, eu também não ia querer ele pra minha vida, porque como eu quero ser mãe, o que adianta eu me casar com um cara que não é pai de verdade, entendeu? Que eu ia ficar com isso na cabeça, nossa, se um dia a gente tiver filho e se separar, ele vai ser totalmente ausente na vida do meu filho. Então, eu não ia querer, sabe? Eu ia ficar sempre com esse medo. Mas aí quando a gente começou a se relacionar, eu já comecei a me dar muito bem com as crianças e elas muito bem comigo. E aí a única coisa que eu fiz foi conversar com o Luan, perguntar se ele tem vontade de ter outro filho. Tipo, foi uma coisa meio assim, tipo, faz um mês que a gente tá se conhecendo. Olha, me desculpa, mas eu preciso te perguntar, lá pra frente, você vai querer ter outro filho? Porque assim, eu quero ter um bebê, eu quero engravidar porque eu quero viver esse momento da gravidez. E eu preciso te perguntar isso agora, porque vai que a gente vive aqui 5 anos junto, aí quando tá lá chegando perto dos meus 30 anos, eu falo, ó, tô querendo engravidar. E ele fala, não, mas eu não quero, sabe? Então, eu só queria isso, tipo, beleza, se lá na frente eu quiser engravidar, você quer? Ele falou, não, lá na frente a gente pode sim. Falei, então perfeito, fechou, vamos viver um dia de cada vez e é isso. Todo mundo pergunta, quando vocês vão casar? Gente, não sei. Estamos vivendo muito bem assim, a gente mora junto, a gente se dá bem assim. Quando for pra casar, eu quero ter dinheiro pra poder pagar uma festa, porque eu quero um casamento bonito, eu quero me vestir de noiva. Então precisa de dinheiro pra isso. Então ainda não é o momento. Temos outras prioridades por enquanto. E filho, obviamente, vai vir depois do casamento só. A gente tinha conversado uma vez que a gente teria filho quando a Lele fizesse 5 anos. Só que a Lele faz 5 anos ano que vem já. Não, no outro ano, falta um ano e 4 meses pra Lele fazer 5 anos. É ali já. Veio muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, também não. Então vai demorar mais uns anos, vai ser lá quando tiver uns 27, 28, 29, por aí. Sem pressa. Agora eu gosto de curtir as meninas, sabe? As filhas dele já me supriram completamente a vontade de ser mãe. Eu já vivo isso hoje em dia, sabe? Tanto é que eu tenho uma tatuagem pra elas. Eu fiz uma tatuagem em homenagem a elas. São as nossas mãos, escrito: se eu sei o que é o amor, é por causa de vocês. Porque sim, é um amor incondicional. Eu sei que muita gente não vai entender isso, que eu sou só a madrasta, né, da relação, mas eu amo aquelas duas. Não tem nada no mundo que elas possam fazer que vai fazer com que eu deixe de amá-las, entendeu? Eu faria absolutamente tudo pelas duas, tudo. Se eu precisasse roubar por elas, eu roubaria. Se eu precisasse bater em alguém por elas, eu bateria, entendeu? Então, não preciso de um bebê por agora.
não tem necessidade. Vamos ver outra pergunta. Se eu tenho medo de andar com o Luan do jeito que ele dirige. Não, gente, eu não tenho medo, tanto é que por isso que eu tô com ele. Eu conheci ele assim e aceitei ele assim. E eu me sinto confiante andando com ele, porque eu nunca passei um susto com ele. Ele tem muita consciência, tipo, do que ele está fazendo com cada carro que ele faz, entendeu? Ele não dirige todos os carros da mesma maneira. Ele sabe diferenciar as coisas. Eu sei que vai ter gente falando, mas ele faz isso e aquilo. Gente, todo mundo aqui, não adianta ser hipócrita e falar que você nunca andou acima do limite de velocidade, que você nunca fez uma ultrapassagem numa faixa contínua. Não adianta, tá? Todo mundo já fez isso na vida. Eu na autoescola já teve vez de eu passar no sinal vermelho, tá? Então não vamos ser hipócritas. Acontece, a gente sabe, a única diferença é que ele grava. E aí o pessoal cai matando. Mas enfim, não tenho medo de andar com ele, me sinto super segura. Tô bem de boa e por mim ele pode continuar sendo do jeito que ele é. E outra coisa que me perguntam é, toda vez que eu solto caixinha de pergunta no Instagram, sempre tem alguém pra falar assim, você não se importa das perguntas serem só sobre o Luan? Não, gente, as perguntas não são só sobre o Luan. Muitas delas envolvem o Luan, porque nós somos um casal. Então, faz parte da minha vida, ele faz parte da minha vida. Uma coisa é a pessoa me perguntar assim, Carla, qual o sabor de sorvete preferido do Luan? Outra coisa é a pessoa perguntar, Carla, qual é o passeio preferido seu e do Luan? Entende a diferença? Só que tem gente que parece que não entende. Então assim, tipo, eu não ligo, eu não me importo. Quando me perguntam só sobre o Luan e eu não tô a fim de responder, eu simplesmente não vou responder e pronto. E outra coisa, como eu lido com essa vida mais pública? Nunca pensei que a minha vida seria assim. Nunca. Tanto é que eu tinha feito um novo Instagram antes de conhecer o Luan, tinha deixado ele privado, porque eu queria só gente que eu conhecia me seguindo e tudo mais. Só que aí eu conheci o Luan, comecei a namorar o Luan, virou uma loucura, um monte de gente querendo me seguir e tudo mais. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou casar com este homem, eu pretendo ficar ao lado deste homem até envelhecermos e morrermos. Então, não tem como eu ter a minha vida privada, sendo que a dele é pública. Então eu falei assim, vai com Deus, vamos lá, galera, é isso. Tem dias que eu tô estressada, tem dias que eu tô estressada. Eu evito interagir, entendeu? Tem muita gente que não sabe diferenciar uma crítica construtiva de apenas uma crítica. Quando é uma crítica construtiva, a gente sempre lê, agradece e absorve para poder melhorar. Agora, quando é uma crítica sem fundamento nenhum, tipo, a pessoa pega e comenta, nossa, seu cabelo é feio. Gente, eu não sou obrigada a ser educado com essa pessoa, entendeu? Geralmente eu só bloqueio e ignoro a pessoa, mas às vezes eu retruco, respondo, porque a gente também não é de ferro e tudo mais. Outra coisa é sobre o canal no YouTube. Eu nunca tinha me imaginado fazendo isso aqui, não me imaginava mesmo, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas surgiu a vontade, tipo, o pessoal começou a pedir, eu falei, vamos tentar, por que não? Só que no início eu queria fugir do assunto carro, sabe? Eu queria deixar o assunto carro só pro Petrolhead mesmo e fazer outras coisas aqui. Só que eu não conseguia ter criatividade, eu não conseguia pensar, eu não conseguia manter e tudo. Tanto é que esse ano todo eu postei, tinha o quê? Uns 15 vídeos durante o ano inteiro, nem isso, 10 vídeos eu acho. E aí agora eu vi, me entreguei e falei, olha, quer saber? Vamos postar o que o pessoal quer ver mesmo, vamos postar vídeo de carro, vamos postar vídeo de viagem, vamos postar vídeo do que der vontade. Mas vou tentar manter assim essa regularidade de um vídeo por dia, 3 vídeos por dia não vai rolar, gente. Não vai rolar, porque já basta o Petrolhead, já é muito demais pra gente, pra minha cabeça, mas um vídeo por dia eu vou me comprometer a postar pra vocês, a trazer pra vocês. E acho que é isso, sabe? Eu acho que esse é um pouquinho da Carla. Eu vejo, às vezes, muita gente comentando, tipo, não sei o que, porque você parece ser brava, você parece ser outra pessoa na frente das câmeras e tal. Não, gente, eu sou isso aqui, tipo, quando eu tô irritada, vocês vão perceber que eu tô irritada pela forma como eu me comunico e tudo mais. Quando eu sinto necessidade de sumir um pouquinho, de ficar na minha, porque eu preciso de um tempo pra mim, eu faço isso, eu largo as redes sociais, eu passo, tipo, 1 dia, 2 dias sem mexer no celular, porque eu preciso de um tempo pra minha cabeça. Mas é isso, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente amorosa
mas eu sou muito sensível. Então ainda tem coisas, alguns comentários que mexem comigo. Então às vezes eu prefiro ficar assim, quietinha, sabe? O Luan, enquanto o Luan é uma pessoa extremamente alegre e animada e tá sempre feliz, alto astral, por conta da depressão eu ainda tenho alguns altos e baixos, sabe? Então de vez em quando eu sumo, porque eu tô meio quietinha, tô meio na minha, mas depois eu apareço já numa animação total. Mas é isso, sabe? Essa é a Carla. E vocês vão me conhecer, sabe? Aos poucos, vocês vão poder saber quem sou eu. Vou continuar aqui, vocês podem comentar mais coisas que vocês querem saber sobre mim. Se tiver necessidade de uma parte 2, eu faço uma parte 2. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham me conhecido um pouquinho mais, que tenham matado a curiosidade de vocês sobre algumas coisas. Deixa o like aí no vídeo se gostou desse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, que todo dia vai ter vídeo por aqui. Ainda tô acertando o horário, fazendo alguns testes para ver qual o melhor horário para trazer o vídeo para vocês. Mas a gente vai estar postando todo dia, viu? É isso, um beijão e até amanhã.